boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite e desejo boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública. Faço aqui um cumprimento especial e já chamo para a mesa, sem delongas, o excelentíssimo vereador Neri Xavier. E o nosso querido, excelentíssimo vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores, Amaral Bittencourt. As autoridades aqui presentes, quero citar o superintendente de trânsito e a autoridade de trânsito aqui do município, o Edno Dutra, o vice-prefeito aqui da nossa região, ele se encontra, Salésio, já chamo ele para compor aqui a mesa. O Fábio... O Fábio, que é o representante do Conselho Escolar, Fábio Vicente. O presidente vice, certinho. E o Newton Voz, que é nosso líder comunitário e presidente aqui da comunidade. E a dona Nadir, ela representando a Igreja Católica, e a liderança forte aqui do nosso distrito da Grande Santa Luzia, o Jusceli Alano, chamo também aqui para compor a mesa. E agora, senhores, audiência pública, eu declaro aberta. A audiência pública é para ouvir a comunidade sobre a mudança aqui do trânsito, aqui na Rua Fausto, entendeu? A audiência pública é um instrumento que está previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores, né? E é o instrumento que a Câmara, os representantes do povo, as autoridades, ela tem para ouvir o cidadão e as comunidades. A audiência pública, embora muito singela, que é a mudança aqui na Rua Fausto, mas é uma mudança significativa, vereador Amaral, que vai alterar o trânsito da nossa região aqui da Grande Santa Luzia. A audiência, ela está sendo filmada e transmitida ao vivo pelo YouTube, né? A audiência pública, a duração é de 2 horas. Então, a gente vai abrir a palavra aqui para as autoridades da mesa para falarem até 30 minutos e depois vou abrir a palavra para ouvir a comunidade individualmente por cada 3 minutos para aqueles que querem participar. E o Edmo, nosso superintendente, convido também aqui, Edmo, para compor a mesa. Então tá, gente, aberta a audiência, vou passar a palavra para o presidente, o Newton aqui do bairro, né? O bairro vai falar, cara, sobre a mudança aqui de mão. E após o Newton, vou passar a palavra imediatamente para o nosso vice-prefeito, que é aqui da Grande Santa Luzia. E as demais autoridades vão ser ouvidas na sequência.
Boa noite a todos. Eu acho assim que a mão única se transforma para nós uma grande vantagem. O pessoal pode vir de lá só para cá e do lado direito daqui para lá o estacionamento. Então não tem que vai e volta. O pessoal vem para cá e até aqui, à frente do centro comunitário. E ali para baixo fica livre e vem para cima e volta para a direita e volta na rua do meio. Isso aí. Era isso, senhor presidente? Era isso? Então, agora com a palavra, o nosso vice-prefeito, Salésio Lima. Boa noite a todos e a todas, né? Cumprimentar aqui o presidente dessa audiência pública, o vereador Daniel, vereador e vice-presidente da Câmara, o Amaral, também o Fabinho, nosso suplente vereador, presidente do bairro Nilton, aqui também nosso vereador Neri, o Jusceli, nosso superintendente, o Edmo, aqui a nossa representante e amiga da Igreja Católica, faz um trabalho brilhante na vila, e a cada um dos senhores e senhoras. Eu peço desculpa por o prefeito não estar aqui, ele está em Florianópolis, mandou um abraço para cada um dos senhores, e a decisão do governo Vaguinho e do Salésio é aquilo que a comunidade decidir. Aquilo que a comunidade decidir, o governo do município está junto com vocês. Por isso, nós estamos aqui para ouvir a comunidade. A comunidade tem a prioridade de decidir o que é melhor. Nós viemos aqui, inauguramos a escola, mudamos a rua, asfaltamos. Para quê? Para fazer o melhor para a comunidade. O governo do Vaguinho quer o quê? Olhar para as pessoas e dizer o que nós podemos fazer para ajudar melhor a cada um dos senhores e das senhoras. Então, vou ficar aqui ouvindo o que a comunidade decidir. Eu levarei para o prefeito também a decisão da comunidade. Muito obrigado, senhores e senhoras. Agradeço ao nosso vice-prefeito, ao governo Vaguinho, sempre solícito, e principalmente aqui na nossa comunidade, na Nova Esperança. Agora, com a palavra, a dona Nadir. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um. Então, representando a nossa Igreja Católica, eu também concordo com as coisas melhores, né? Que são melhores para nós, e ali da igreja também vai ser bem bom para nós. Então é isso, eu sou Nadir de Freitas, sou coordenadora do CPC, da liturgia, tomo conta da igreja. Se alguém precisar, estou ali. Muito obrigada. Dona Nadir, a gente sabe que a Igreja Católica é muito presente aqui na Santa Luzia e principalmente na nossa comunidade, e é muito importante essa participação. Agora eu vou passar a palavra para o nosso grande Jusceli, que é aqui do bairro, para falar e se manifestar sobre o tema. Boa noite a todos, né? Quero saudar a mesa aqui composta, né? E a todos aqui presentes. Quero dizer que sou o terceiro suplente de vereador do PSD, né? Moro aqui na Santa Luzia, para quem não me conhece, e acompanho diariamente aqui essa rua. Tanto esse dia eu estava pensando até que a rua é composta pela creche, depois vem a igreja, depois vem a escola, posto de saúde, centro comunitário e o campo, né? E é um movimento muito dessa rua, né? É um fato interessante que o Daniel veio compor aqui, publicar aqui, né? A mão única para essa rua. Seria muito interessante para todos nós, que favoreceria a todos, né? Deixo aqui a minha opinião, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Agradeço as considerações, e agora vou passar a palavra para o nosso amigo, o Fabinho Vicente, que é o presidente do Conselho Escolar. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o vereador Daniel e parabenizar por essa audiência pública. Quero cumprimentar também o nosso vice-prefeito Salésio Lima,
o vereador Amaral, vice-presidente da casa, tenho a honra de sentar ao lado. Quero cumprimentar também o nosso vereador Neri Xavier, e, em nome deles, toda a mesma autoridade. Como presidente do Conselho Escolar, como também, automaticamente, pai de aluno, né? Pai de 2 alunos, o Isaac e o Ian, também esposo da professora da escola e auxiliar de direção da Daiane, a gente todos os dias está aqui, trazendo os filhos, buscando, trazendo a esposa que é professora, e a gente vê o movimento, né, as crianças, na hora que precisam atravessar a estrada, às vezes a criança um pouquinho maior, mas tem que olhar para a direita, tem que olhar para a esquerda, né? E isso era mais cedo ou mais tarde, a gente já estava prevendo, né? Já sabe que é uma tragédia anunciada. Então, quando eu parabenizei o vereador, e a gente é a favor da mão única, por todas essas questões que já foi, inclusive, antecipado pelo Jocely, por todos os segmentos de escola, creche, igreja, né? A segurança que vai dar, né? Também parabenizar a presença de todos vocês, e o que a comunidade decidir, mas como pai de aluno, né? E esposa da professora, a gente é a favor dessa mão única, né? E isso cada vez mais vai dar segurança a gente que é pai de aluno, sabendo dos nossos filhos na escola. Obrigado a todos. A audiência pública, justamente pela reforma e ampliação, né, a construção, na verdade, do nosso colégio, Amaro João Batista, né, e agora com o alto fluxo dos veículos, a preocupação é justamente a segurança das nossas crianças, dos nossos idosos, e ouvir a comunidade para ver o que a comunidade pensa a respeito disso. Alguns moradores que eu já conversei, eles são favoráveis justamente por causa da segurança. E a gente sabe que de manhã a via é muito movimentada e o trânsito acaba ficando muito caótico. Agora vou passar a palavra para o nosso vereador aqui da região, Neri Xavier. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar ao nosso nobre vereador por a atitude que tem tomado, muito louvável. Cumprimentar também ao nosso vice-presidente Amaral, ao Fabinho, ao seu Nilton, a nossa amiga aqui da igreja, que temos um longo, né, bastante tempo me ligado, ao nosso vice-prefeito, né, que não me deu esforço para estar aqui, nosso prefeito não pôde estar, também a Jocely, meu companheiro, meu amigo, Sargento Edmo, né, pessoa sempre, também ao nosso intendente, o Ronaldo, que faz presente aqui nessa noite. Eu faço empenho de citar o nome dele, porque fui intendente aqui por 4 anos. A Jaque, beijo Jaque, você mora no meu coração. E todos que fazem presente, minha garganta está um pouco apanhada, por motivo do tempo aí. Essa audiência pública, ela trata de um assunto muito importante, que é a mão única, né, aqui para a nossa escola. Como frisou Jocely, vice-prefeito, Vila Esperança nunca ganhou tanto como ganhou agora, Jaque. Temos ali uma UCI estruturado, colocamos ali agora, o dia que estavam botando ali o asfalto, pronto, a rua aqui toda pavimentada, uma escola, a 3ª escola mais bonita do município de Criciúma. Agora, aqui no nosso mandato, né, senhor Nilton? Nós fizemos essa sede, reformamos. Então, assim, aqui a Vila Esperança nunca ganhou tanto como tem ganhado nesse governo de Clésio Salvário, e agora na sequência do prefeito Vaguinho, que não pôde estar, e o nosso vice-prefeito Salésio Lima. Então, nessa noite, a minha palavra aqui é gratidão. Eu não podia estar, vocês estão notando que a minha voz está bem apanhada, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Trabalhamos muito, é verdade, porque o nosso governo gosta de trabalhar, Sargento Edmo. Nosso governo gosta de trabalhar. Para ter noção, se não fosse trabalho, nós não estaríamos hoje com 82% de aprovação em Criciúma. Em nome do Henrique, quero também saudar a Câmara que está aqui conosco nessa noite. Muito obrigado a todos vocês, nobres colegas que trabalhamos juntos, né? Mas assim, para mim terminar esse objetivo, Criciúma só está ganhando.
Eu estava fazendo uma conta hoje, vice-prefeito. Se nós continuarmos nesse ritmo que está aí, até o final do ano não fica mais nenhuma rua de chão batido. Isso é história para Criciúma. Eu estava lá em Florianópolis conversando semana passada com o meu deputado, comentando sobre Criciúma, dizendo como é que é. Eu disse, é verdade. Criciúma, se no ritmo que está, não vai ficar uma rua que seja de chão batido. Isso vai ser história de Brasil. Então, por isso que eu quero dizer para vocês, trabalhei muito aqui nesse bairro. Né, senhor Nilton? Muito foi trabalhado aqui. E quem me conhece sabe que é verdade. Tanto eu como o nosso vice-prefeito, que somos daqui, o Juscelino, que somos daqui. Então, só queria dizer para vocês que Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Um beijo no coração de todos. E eu queria pedir, com todo respeito ao nosso nobre vereador, que fez essa audiência pública, uma salva de palmas para o nosso governo, que é o Vaguinho Salazar Lima. Muito obrigado, vereador Neri. E um governo se constrói através das pessoas e servindo, porque o ser político não faz sentido se não for para servir e ouvir. Então, agora, com a palavra, o vice-presidente da Casa Legislativa, Amaral Bittencourt, vereador Amaral Bittencourt. Boa noite, povo. Gostaria primeiro de fazer uma saudação a Deus, é o grande responsável de nós estarmos aqui. Fazer uma saudação ao proponente dessa audiência, nosso vereador Daniel Formentin. Fazer uma saudação ao nosso vice-prefeito, Salésio Lima, nosso parceiro, o homem que nos atende todo santo dia. Uma saudação ao vereador Neri Xavier, o guerreiro, ao Jusceli, ao sargento Edmo, suplente vereador, a Nadir, ao vereador Fabinho, o Nilton, a nosso pessoal da Câmara de Vereadores, aí, nossos parceiros, que nos ajude, também o Nadinho, aí, nosso intendente, o nosso prefeito aqui da região, e todos vocês que saíram com esse frio de casa. Isso é amor pela comunidade. Sair de casa com um frio desse, para vir numa audiência, é porque aqui não é mais Vila Esperança, é uma cidade da Vila Esperança. Ontem foi inaugurado aqui o Amaro João Batista. Ontem foi inaugurado aqui o Complexo Nogueira. E agora, aqui é uma cidade, não é mais Vila Esperança. E quero te parabenizar, vereador Daniel, que é muito importante aqui fazer essa mão única para evitar acidentes. Vocês queriam um colégio bom? Ganharam. Tem um centro comunitário bom? Ganharam. Tiveram o privilégio de ter um vice-prefeito que mora aqui anexo à Vila Esperança. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho muitos amigos aqui nessa comunidade. E quando a comunidade cresce, todos nós ganhamos. Criciúma ganha. O governo do prefeito Vaguinho e Salésio Lima ganha. Entendeu? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa decisão a ser tomada hoje aqui. Um abraço. Muito obrigado, Amaral, vice-presidente da Casa Legislativa, pelas palavras. E a comunidade da Nova Vila Esperança, ela cresce porque é unida. Se a gente voltar 20 anos no passado, uma comunidade esvaziada, uma comunidade que tinha uma reputação ruim, mas o povo sempre foi muito trabalhador. Minha família é dessa comunidade, os Formentins, a nona mora ali na frente do colégio, então eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa comunidade. E essa comunidade, a região aqui da Santa Luzia, a gente costuma, os políticos, as brincadeiras, dizer que a Santa Luzia ela tem que virar já um distrito, porque ela cresce, é a região que mais cresce, Salésio, aqui na cidade de Criciúma. E agora quero passar a palavra para aquele que entende do trânsito, aquele que cuida aqui do trânsito da nossa cidade, está fazendo um excelente trabalho, que é alguém que trabalha incansavelmente, que é o nosso sargento Edmo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar o vice-prefeito e cumprimento toda a autoridade da mesa. Quero cumprimentar o Tiago, que é o agente de trânsito, que os agentes de trânsito eles cuidam
e zelam pelo trânsito da cidade. Quero ser bem breve com os senhores, mas um dado bem importante. O governo do vice Salésio Lima e do prefeito Vaguinho, a preocupação deles é salvar vidas. E vou demonstrar para vocês em dados muito importantes, que eu não vi até hoje alguém passar os dados, um governo municipal se preocupar com vidas, como o governo do prefeito Vaguinho e do Salésio Lima. Nós tivemos em 2019, 16 mortes em trânsito em Criciúma. Em 2020, 16. Em 2021, tivemos 24. 2022, tivemos 16. 2023, nós tivemos 14. 2024, 17. E 2025, nós estamos com 6 mortes no trânsito. É importante a sinalização nos bairros, e eu sou a favor disso. Desde o momento que eu assumi a parte de trânsito e agora com a autoridade de trânsito, sou a favor de todas as escolas ser mão única e ter uma faixa elevada. E essa faixa elevada e a seleção de mão única sempre direcionada à porta da escola, para que a criança não possa atravessar a via e, às vezes, por pressa ou imprudência de um condutor, de um pai que vai levar o aluno, essa criança ser atropelada. Aqui, pegando a Rua da Paz e a Rua Fausto Antônio Marques, é uma rua longa de mão única. Então, peço a colaboração de todos os condutores, porque é uma mão única, que é uma das mãos únicas que vai ser colocada em prática, uma das maiores da cidade. Se nós pegarmos os colégios, Colegião, São Bento, nós pegarmos aqui a José Rosso, o Colégio Lapagesse, são mão únicas curtas. E a Rua Fausto Antônio Marques é uma rua que eu peço aqui a todos os moradores, todos os pais, muita responsabilidade ao conduzir os seus veículos, ensinar os seus filhos a andarem sempre na calçada. Eu vou entrar em contato com a diretora, nós temos agentes de trânsito dentro da diretoria de trânsito que fazem palestra relacionada a trânsito. Por quê? O Filho do Mineiro é o maior colégio dentro do município, com 870 alunos. Com tempo integral, chega a 1.070 alunos. Ao fazer uma filmagem na frente da escola, eu me espantei, porque as crianças, ao saírem correndo para pegar os seus ônibus, muitas vezes no meio da estrada. E naquela localidade, infelizmente, teve um atropelamento em 2024, com o óbito do menino, e teve 3 crianças atropeladas. Com esses dados, eu me preocupei, fui a primeira escola, nós damos a palestra sobre o trânsito. E nós conseguimos diminuir o índice nas escolas de imprudência dos alunos, de brincadeiras ao sair da escola, um ao outro para a via. E aqui, senhores, é uma calçada muito próximo da via. As crianças vão para casa e eles vão correndo, eles vão brincando. Então, a nossa preocupação na Superintendência de Trânsito é salvar vidas. Hoje, em Criciúma, para vocês terem noção, nós temos uma frota de 180 mil veículos. Com os veículos conurbados, que são veículos conurbados? São os veículos de outra cidade que adentram em Criciúma, principalmente aqui a Universitária, que é uma via que gera mais de 20 a 25 mil veículos em 24 horas. Nós chegamos a 234 mil veículos, dá mais de um veículo por habitante. Por isso que a importância do trânsito. E parabéns aos senhores e às senhoras, ao governo municipal que está presente aqui na localidade de Nova Esperança, por se preocuparem com o trânsito. A gente só se preocupa com o trânsito quando acontece algo com nossos familiares. Nós só nos preocupamos com doença quando alguém da nossa família está doente. E o trânsito, senhores, é o que dirige a cidade. A cidade cresce com o trânsito. A nossa mobilidade urbana em Criciúma, no centro de Criciúma hoje, ela gera em torno de 8 mil veículos diários, rodando só na Praça Neiro Ramos, próximo à praça. Mais uma vez, eu peço atenção a todos os pais, ao buscarem os seus filhos na escola com seus veículos. Não tenham pressa. A minha preocupação foi fazer uma faixa elevada, uma lombada, placas de espectro autista, não buzinem seus veículos na frente da escola, para chamar a atenção dos seus filhos, encostem os seus veículos, desçam do carro, busquem os seus filhos, vão até o carro. Já botei a placa do espectro autista em respeito às crianças e às pessoas autistas. Obrigado, uma boa noite a todos.
Muito obrigado, Sargento Edno, autoridade de trânsito. E a audiência pública, como eu falei, é justamente essa preocupação que a gente tem com as nossas crianças. E agora eu gostaria de ouvir a comunidade, as pessoas que queiram falar. A palavra será dada para vocês, porque o Sargento Edno aqui falou, a mudança de mão, a rua Fausto vai ser a maior aqui da cidade de Criciúma. É quase um binário. Então, agora, eu gostaria de ouvir e vou dar a palavra à comunidade. E não fique com vergonha, porque aqui a gente está entre amigos. E é vocês que vão decidir sobre essa mudança importante aqui no trânsito aqui da nossa comunidade. Alguém quer fazer o uso da palavra? Nosso superintendente aqui. Alguém queira falar? É só se dirigir aqui, o nome se apresente. É bem tranquilo, gente. Não precisa ficar acanhado. É vocês que vão decidir. E a gente gostaria de ouvir a opinião dos moradores que vão ser os mais impactados, porque é uma mudança significativa e vai alterar a nossa rotina do dia a dia, a mão única. Se caso acontecer da mão única, ela vai impossibilitar, né, a Rua da Paz, que os moradores, né, eles transitem com seus veículos, vão ter que dar a volta aqui. Então, agora com a palavra, nossa querida, a dica, Estela. Eu sou filha da dona Cida. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Maria Estela Simão, sou a vice-presidente do bairro Nova Esperança. E assim, uma lutadora incondicional da nossa vila. Amo o lugar onde eu moro, faço o que eu posso para ajudar a nossa comunidade. Então, assim, a semana passada, eu presenciei já um pequeno acidente aqui nessa rua do colégio. Vinha um motorista num carro, vinha um moço de bicicleta no horário de almoço, acho que ele vinha almoçar em casa, e o carro atropelou o rapaz. A bicicleta do menino quebrou, né? Então, assim, eu acho que a mão única aqui é essencial para toda a segurança das nossas crianças. E para todos, né, que fazem parte da comunidade. É o que eu tenho para falar e agradeço a presença de todos, tá? E vamos, gente, pensar nas nossas crianças, na segurança das nossas crianças, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Muito obrigado, dona Maria Estela. E agora a gente vai ouvir... Maria Antônia, boa noite. Eu acho que a grande maioria que me conhece. Cumprimento a mesa em nome do vice-prefeito. Gostaria de agradecer por esse momento. Essa casa é a nossa segunda casa. Eu sou enfermeira na Unidade de Saúde do bairro Nova Esperança há mais de 2 anos, enquanto servidora de Criciúma há 10 anos. Fiquei muito lisonjeada com o convite, porque eu vejo que é um progresso para o bairro. Eu gostaria de entender melhor, vereador Daniel, que você discorresse o projeto. Poderia ser possível? Sim. Inicialmente, a proposta da diretoria é que o trânsito aqui na Rua da Paz é no sentido da esquerda que se fala, Edmo? À direita. Então, os moradores entrariam aqui na Fausto e agora a gente vai decidir até onde a rua ela vai ficar em mão única.
ou aqui na frente do centro comunitário, ou na frente da unidade de saúde, mas só que daí a escola, né? Então, é os moradores que vão decidir. Até eu acredito que o sargento Edmo já tenha o projeto e possa nos explicar certinho as bifurcações. Senhores, a primeira chegou para nós o projeto lá, foi somente na frente da escola até a próxima esquina. Então seria aqui no início aqui da lombada até a próxima esquerda. Aí depois os moradores solicitaram, através do vereador, que fosse lá do início da rua Fausto Antônio Marques até o seu final. Aí fica a critério dos moradores. Se acharem que a mão única é da escola, na frente da escola, tendo em vista que os pais podem pegar a mão dupla lá no início da rua, tranquilo. O meu ponto de vista, tá? Eu acho que, claro, como tem a creche lá, tem bastante movimento de crianças. Não seria justo fazer a mão única aqui na escola e não favorecer a creche, que são as crianças menores. Então, eu acho que já que vai fazer na escola, prolonga, e como o bairro está aqui, a maioria é a favor, e o governo vai ouvir o povo, com certeza, aí fica a critério dos senhores. Se não tivesse a creche, tudo bem, ainda faria só na escola. Mas pelo projeto, vereador, se não falha a memória, é só na frente da escola no Amaro. Aí fica a critério agora dos moradores, a decisão. Aí o projeto é modificado lá com o engenheiro e os arquitetos. Alguma outra pergunta? Sim. O estacionamento ficaria da direita ou da esquerda? Ele ficaria na direita, né? Ele ficaria na direita. É um momento para se refletir. Por quê? Eu gostaria de convidar aqui o Nilton Voz, que é o nosso presidente do Conselho Local de Saúde. Também da Associação de Moradores. Eu, enquanto enfermeira, esse tempo na unidade de saúde, já solicitei verbalmente, já procurei através do Nilton, a diretoria de trânsito, setor de transporte, de infraestrutura, que fizesse esse pedido formalmente. Desde o primeiro ano que eu estou ali, né, Nilton? Foi colocado, inclusive para um outro político que hoje não está inatuante, né, não está exercendo uma função. Porque o meu pedido, o meu ponto de vista, tem todas essas situações. Eu vejo como a Fausto Antônio Marques a rua principal do bairro Nova Esperança. Porque tem a creche, tem a igreja, né, que é na frente da família Formentim, a unidade de saúde, que é também em frente à família Formentim, né, em seguida a escola, o centro comunitário. E um pouco mais à frente, a Igreja Assembleia de Deus. Né? O trânsito maior para nós no bairro hoje, desde a creche até aqui o centro comunitário. Eu acho muito pertinente isso, eu estou dando a minha opinião enquanto uma pessoa que vê e pensa pela sociedade, que trabalha enquanto saúde pública, né? Não moro no bairro, mas eu vejo essas situações. Dias chuvosos, e eu até brinco com a minha equipe, eu falo minha porque a gente se apropria, né? Está ali a Jaine, a Clarice, a Andréia, né? Que hoje eu não me viria mãe, porque a gente sai de casa, eu saio de casa com o meu carro, no conforto do meu carro, e a gente sabe que o bairro Nova Esperança é um bairro que tem suas fragilidades sociais, né? A gente tem aqui diversas situações, inclusive hoje tivemos em reunião de equipe, porque todas as quartas-feiras nós, saúde, estratégia de saúde da família, temos as nossas reuniões de equipe para discutir estratégias, planejamentos de saúde individualizado para o paciente, para a sociedade, para a comunidade, porque é um direito constitucional, está lá. A saúde é um direito de todos e dever da sociedade, né? Poder público e direito da sociedade. Então vamos aqui exigir nossos direitos, né?
E eu estou simplesmente representando a parte profissional, né? Porque eu estou falando em nome vendo uma necessidade da população da qual eu trabalho. Então, desde a creche ganhou um asfalto, o posto a gente está esperando, né? Temos uma escola que vai aumentar bastante o número de alunos. Tem uma entradinha ali, um drive-thru, que eu acho muito pertinente e acho muito importante, que se veja isso, o embarque e o desembarque. Porque o que a gente vê? Quando eu falo que eu não me vejo como mãe hoje, porque a gente sai de casa de manhã e vê os pais, uma criança no colo, empurrando outra, carregando uma mochila, um dia de chuva, um dia de frio, para levar a criança na creche, e às vezes o pai chega no trabalho, a mãe chega no trabalho, e a creche liga para vir buscar o filho que está com febre, porque está isso, porque essa época acontece, né? Estou sendo um pouco longa nas minhas palavras, mas é simplesmente para que vocês, para que nós, nesse momento, possamos pensar e decidir pelo certo e pelo mais justo. Porque quem representa, quem decide esse momento aqui hoje é quem está aqui. Os 3.000 habitantes restantes, vamos dizer assim, da população, que não estão aqui presentes hoje, não vão poder reclamar depois, porque não se fizeram presente, não deram opinião, não deram voz. E a gente precisa, enquanto sociedade, ser representativo, né? Porque cobrar depois não tem mais importância, não tem mais significado, já foi decidido. E quem está aqui é a minoria. E a grande maioria dos insatisfeitos são os que não estiveram aqui. Então, vamos pensar. Por que eu perguntei do projeto? Para que ficasse claro para todos. Por que eu perguntei do estacionamento? Porque quando a gente pensa em acessibilidade, desde a escola, é a igreja, é a unidade de saúde, é a creche. Porque faixas elevadas, segurança, segurança e tudo mais isso, a gente entende essa situação. Eu espero que eu tenha me feito clara. Me desculpe estender da palavra e me coloco à disposição de todos, inclusive da mesa. É sempre um prazer ouvir a comunidade, principalmente os nossos servidores da Secretaria de Saúde, que vivem o cotidiano e sentem a realidade da nossa comunidade, suas fragilidades, os seus avanços. E acredito que a unidade de saúde, pelo que a gente já havia conversado na Secretaria, eu sei que não é o tema é a mão única, mas a unidade em breve vai ser entregue aqui para a nossa comunidade. Então agora eu vou abrir a palavra para um outro morador que queira expressar a sua opinião, se dirige aqui e tem o tempo de 3 minutos para fazer as perguntas, se apresentar. Gostaria de agradecer pelo que foi feito. Eu sou do tempo da escolinha ainda, quando veio esse caminhão de madeira que era usada para tudo aqui no bairro. E gostaria também de pedir assim para as outras ruas do bairro serem também melhoradas como essa foi, porque ficou ótimo, na minha opinião. E quanto à mão que vai ficar, já deveria ir até o final, já que foi feito agora, e todos os problemas que foram colocados aqui são verdadeiros. É óbvio que vai ficar mais difícil de se conseguir dar uma segurada no pessoal. E desde lá da creche já vem esse movimento. E esse movimento tem em todas as ruas. Obrigado.
a importância de ouvir a população é justamente isso. E esse é o momento, e depois a gente vai dar os encaminhamentos necessários. E eu tenho certeza que o bairro Vila Nova Esperança, ainda na questão do asfaltamento, vai ser ainda muito contemplado. E justamente a gente nota que aonde era asfalto, o asfalto chega, os motoristas acabam exagerando um pouco na questão da velocidade. Tanto é, fazendo um adendo, antes de dar a palavra, na cidade de Criciúma, no primeiro semestre, a gente teve 28 mil multas em relação à alta velocidade, à infração. A via é 50, as pessoas passam a 100. Por isso a importância dessa audiência pública e a participação da comunidade. Com a palavra, até 3 minutos. Boa noite a todos. Creio que a maioria me conhece aqui. Eu moro aqui na terceira casa. Sou criado aqui há 40 anos, desde criança. Na minha opinião, no meu ponto de vista, embora fique um pouco... Elton. Embora fique um pouco mais difícil para nós que moramos aqui, para nós dar o balão para... mas eu acho que seria viável fazer a rua inteira mão única. Primeiro porque fica menos perigoso para as crianças, já relacionando aos estacionamentos, estacionar só de um lado só também, não dos dois lados. E aqui nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual nós representamos também, e eu faço parte dela, sou pastor de igreja também. E ali sempre afunila, porque eles estacionam o carro dos dois lados, dias de culto, que seria nas quartas, na sexta e nos domingos. Para quem mora ali também fica difícil, quem mora ali perto. Então acho que seria viável a mão única até no final da rua e estacionar carro só de um lado só, ou do lado esquerdo ou do lado direito, para que não haja aquele afunilamento quando alguém vem, Eu creio que ficaria bom assim, embora para nós vai ficar um pouquinho mais difícil, mas também não vai fazer muita diferença da volta, E eu acho que ficaria bom assim. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Elton, Assembleia de Deus, que esse ano completa 80 anos aqui na cidade de Criciúma. A Câmara de Vereadores vai fazer uma sessão solene também, no mês de novembro. O Amaral é da Assembleia de Deus, o irmão Amaral. O Neri é pastor da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela faz parte aqui da nossa comunidade. Eu abro a palavra para algum outro morador que queira falar por até 3 minutos, o nome, se apresente e fala. Boa noite a todos, meu nome é Jaque, agradecendo a todos vocês. Eu só tenho aqui a agradecer, na verdade, e não só reclamar. O que acontece? Há 43 anos atrás, nós morávamos no Barro. A Vila Esperança, hoje, eu estou falando de vários prefeitos que vieram, vários vereadores, vários representantes que estão aqui, como o seu Lúcio, teu avô, está de parabéns, o Taliano, Manique, a Estela e os demais. Quero agradecer muito, muito, muito vocês por estar aqui. E a gestão do Vaguinho e do Salésio Lima, que está sempre, eu sempre digo assim, Salésio, tu é o nosso prefeito. Por quê que eu digo que ele é o nosso prefeito? Porque ele é da Santa Luzia. Então a gente é muito grato por ele estar aqui nos representando, tá? E eu acredito que teria que ser mão única, sim, até o final, porque vai funilar, como diz o Elton, na verdade. Quem vem dali, da dona Vera, da dona falecida Vera, entra e já dá de cara com o outro que vem. Então seria viável ser até o final, é a minha opinião, tá? Muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado, Jaque, é sempre um prazer te ouvir. Algum outro morador que queira dar a sua opinião, agora é o momento. Algum outro morador que queira falar? Senão a gente vai fazer os encaminhamentos para o dia hoje está frio, E ainda é quarta-feira, a gente tem uma longa semana. E o que for decidido aqui, a gente vai fazer o encaminhamento ao executivo. Eu tenho certeza que vai ser atendido, porque é a vontade da comunidade. Algum outro morador queira falar?
Então, eu vou encerrar as manifestações aqui do público presente e vou colocar em votação. Alguém aqui da mesa tem alguma sugestão de encaminhamento ou encaminhamento das considerações finais? Neri, o nosso vereador Neri Xavier. Obrigado mais uma vez, vereador. Essa audiência aqui nessa noite, a importância de vocês que estão aqui com esse frio, falarem alguma coisa, porque depois de nós resolver aqui não adianta mais. Então, acho aqui, nessa oportunidade que nós estamos tendo, eu vejo que poucas pessoas falaram, e está frio, mas nós temos até 8h30 para nós ouvir vocês, mas não querem falar, tudo bem. Então, essa é a oportunidade de nós ter aqui o nosso vice-prefeito, o nosso presidente da Câmara, deslocando nossos companheiros, o Edmo, enfim, tudo, para que venha aqui ouvir de vocês, porque o nosso governo, depois de tiver decidido, sim ou não, vai ser feito. Então, depois de tiver feito, porque tinha que ser da maneira que tinha que ser, porque eu moro aqui, tem que trocar, porque eu tenho que fazer. Não, depois de tiver feito, né, vice-prefeito? Vai ser feito e não vai ser mais mudado. O projeto está sendo discutido hoje para que seja feito, Jaque. E depois não tem mais retorno. Então, depois do leite derramado, não adianta mais. Muito obrigado. Agradeço as considerações do nobre vereador Neri. Alguma outra autoridade? Vou passar a palavra para todos. Alguém queira falar? A palavra, o sargento Senhores, Edmo. boa noite. Todo projeto, ele é feito por um arquiteto e engenheiro do trânsito. E a nossa maior prioridade no projeto é olhar a mobilidade urbana, a movimentação dos veículos, né? Mobilidade tanto das pessoas quanto dos veículos. E peço mais uma vez a todos os pais aqui presentes. Em 2024, infelizmente, nós tivemos 4 óbitos por atropelamento e faixa de pedestre, pessoas atropeladas. E com a gestão do prefeito, sempre batendo no trânsito, tratando com educação, fazendo vídeos educativos, nós somos com 0 morte no trânsito em atropelamento. E peço a todos atenção, que é uma novidade no bairro de vocês, é mão única. E todo projeto, senhores e senhoras, pode ser modificado. Quantas ruas de Criciúma tiveram mão e logo fizeram mão única, mão dupla, inverteram a mão? Então, assim, no bairro Nova Esperança não será diferente. Então, quem decide é a população. Nós estamos aqui representando aqui a superintendente do governo, Salés Lima, e prefeito Vaguinho, sempre com as portas abertas em relação à população criciumense. E o projeto, nós vamos colocar em prática, decisão dos senhores aqui, mas se lá na frente os senhores e as senhoras quiserem modificarem, fizerem mais curta, aí fica a critério dos moradores. Obrigado. Agora com a palavra, o nosso vice-prefeito, Salésio Lima, que vai fazer as suas considerações. Então, eu disse no começo que eu estaria atento a ouvir e, primeiro, parabenizar o presidente dessa audiência pública, o vereador Daniel, os demais autoridades, né, e a cada um dos senhores e das senhoras. O governo escutou, na minha pessoa, a decisão de vocês foi unânime, pelo que eu vi aqui. Parabéns a vocês. Eu já tinha conversado com algumas pessoas, o Taliano, conversado com outras pessoas aqui, a respeito dessa situação, até pela preocupação. E o governo tem essa preocupação, como disse o nosso superintendente Edmo, com a vida das pessoas. Então, nós estamos abertos para esse clamor da comunidade da Nova Esperança. Certamente, vocês vão votar e tal, será atendido pelo governo do Vaguinho. Pode contar com o governo. Obrigado. Muito obrigado ao nosso vice-prefeito, e eu fico feliz porque a Santa Luzia é a região que mais cresce, principalmente agora que a gente tem o vice-prefeito morando do nosso lado, né? Com certeza um pedido dos moradores aqui da Santa Luzia
é sempre visto com muito carinho pelo Salésio, que tem governado a cidade a 4 mãos. O homem não para, trabalha demais. Alguma outra autoridade aqui da mesa que queira fazer as considerações para a gente fazer os encaminhamentos finais? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu faço parte da diretoria do bairro, tá? Eu sou o tesoureiro do bairro, estou junto com o alemão aqui na batalha aqui pelo nosso bairro. Quero agradecer a presença de todos aqui da mesa e agradecer a presença de todos aqui do bairro. Foi uma reivindicação, entre nós, para fazer uma mão única aqui. Cheguei um pouquinho atrasado, estava num exame médico aí, peço desculpa, para melhorar o fluxo dos veículos aqui no bairro. Até então a gente tem a creche, a igreja, o posto de saúde, agora a escola. A gente tinha esquecido da Assembleia, até peço perdão, tá, nessa questão da gente estar solicitando a mão única até aqui na frente do centro comunitário. Eu acredito que eu peguei ali uma conversinha por baixo ali, e com certeza a mão única seria melhor até lá no final da rua, para melhorar o fluxo dos veículos aqui do bairro. Então seria essa questão, que a gente teria que colocar aqui, como vai ter agora a votação. A gente espera que a votação dos moradores seja unânime em relação ao fluxo, porque quando começar o ano letivo, mais o posto de saúde, automaticamente vai criar um transtorno, principalmente para os moradores da rua, que essa é a grande preocupação que a gente tem ali, que vai começar aquela incomodação, estacionou na frente de casa. Então, devido a isso, a melhor forma seria a mão única. Então, desde já agradeço a presença de todos e encerro aqui minhas palavras. Tá? Muito obrigado. Alguém da mesa que queira fazer as considerações finais? O nosso presidente, o Fabinho. Então, gente, encerrado a participação do público, eu vou fazer o encaminhamento. Dá tempo. Pode falar. A gente está aqui para te ouvir, fica tranquilo. Boa noite, pessoal, camada, todo mundo aí. É o seguinte, Márcia. Vamos lá. Não estou acostumada com plateia. É o seguinte, moro aqui há 35 anos, tá? Na Rua do Meio. A rua daqui ficou muito linda, maravilhosa, tá? Já tive filhos na escolinha hoje, graças a Deus, todos formados. Mas é o seguinte, eu gostaria de saber se esse projeto, o que vai beneficiar a Rua do Meio, porque com o fluxo que vai ser girado, a maioria vai ser na Rua do Meio. Eu moro numa esquina. Meu muro eu já refiz 2 vezes, com acidente grave, tá? Então, eu gostaria, como várias pessoas que moram aqui na Rua do Meio, também gostaria de fazer essa pergunta, o que vai ser feito em relação à Rua do Meio? Eu sei que não é agora o que é a pauta, mas eu gostaria, a minha dúvida é essa, hoje eu estou aqui para votar sobre a mão única e saber da dúvida da minha rua. E assim, eu já pedi na minha esquina placa, eles sabem, placa de pare. Porque nenhum carro, gente, eu estou fazendo comida, eu estou vendo, não tem? E assim, ônibus, micro-ônibus da escola, e é fluxo. Então, com a rua mão única aqui, vai desembocar com certeza na Rua do Meio, tá? Muitos lá, mas com certeza na Rua do Meio. Era isso, eu queria saber só se tem alguma coisa do projeto na Rua Alexandre Rodrigues Alexandre. Obrigada. Muito obrigado, Márcia, e realmente os encaminhamentos, a audiência seria só da Rua Antônio Fausto. Só que ouvindo a Márcia, a gente vê que a gente precisa dar um encaminhamento para a Rua do Meio, que é a Rua Rodrigues. E a Rua da Paz. Eu penso que a gente vai fazer os encaminhamentos, sim,
já vou te dar a palavra, mas pode se levantar e se dirigir ao microfone brevemente. E nos encaminhamentos a gente pode solicitar ao executivo, né, uma nova sinalização para que a gente evite os acidentes na Rua do Meio. Tá. A gente vai ouvir a nossa moradora e depois o Edno vai responder a Márcia, que ele já tem um projeto de sinalização. Boa noite a todos, né? Meu nome é Maria Aparecida, sou professora aposentada, muitos aqui já foram meus ex-alunos. Então, eu moro na Rua da Paz, então eu gostaria que vocês também olhassem para a Rua da Paz, que há sempre um acidente ali. Né? Eu estou reivindicando mais lombadas, tá? E na Rua do Meio também, se vocês colocassem só uma via única, né, seria bem perfeito para nós. É uma sugestão. Seria perfeito. Porque vai ter um fluxo muito grande. Eu moro ali no meio, né? Estou ali na esquina, então, tanto na frente como ali, é complicado. Placas, lombadas, né? Então, certo? Boa noite. Muito obrigado a Maria Aparecida. Quero fazer uma saudação, porque a gente sempre faz a saudação para os nossos professores que já se dedicaram tanto, né, à nossa cidade e à educação. E agora, com a palavra, o Edmo, mais uma vez, para responder a pergunta da Márcia. Dona Márcia e Dona Maria. Eu me comprometo com o governo municipal, comprometido com a população criciumense. Amanhã pela manhã, 8 horas da manhã, eu estarei aqui no local, solicitar aqui que o arquiteto e o engenheiro verifique ali a sinalização. Amanhã mesmo será colocada a sinalização de pare na sua rua, para que possamos evitar mais acidentes, ok? E toda a rua da senhora será sinalizada. Algum outro morador? Sim, sim, com a palavra. Boa noite, sou a Margarete. É assim, ó, ali na Rua do Meio, aqui na esquina, tem que ter uma lombadinha, porque eu já acordei com o carro quase dentro do meu quarto. E depois, logo mais uns anos, veio mais um carrinho e veio parar dentro do meu pátio. E aí quem arruma o prejuízo é sempre comigo, porque eles, ó, foge. Então ali precisa de uma lombadinha. E esse tempo quase que entrou um ônibus ali também. Então ali está meio complicado. Tem que ter uma lombadinha, pelo menos, né? Nossa, Margarete. Então, era isso. Muito obrigado, tá, companheiro? Muito obrigado, dona Margarete. E a gente vê a importância de ouvir, porque é ouvindo que a gente vê aonde estão os problemas e o que precisa ser melhorado. Eu vou dar os encaminhamentos, então. O encaminhamento principal é a votação agora da mão única na Rua Fausto Antônio Marques. O segundo encaminhamento que a gente vai dar aqui através da audiência pública é oficiar, através de requerimento, o executivo para que a gente faça a melhoria na sinalização da Rua do Meio, que é a Rua Rodrigues, e da Rua da Paz. E nesse requerimento a gente já vai solicitar também a camada asfáltica ali na Rua do Meio, mas principalmente a sinalização. Então, o primeiro encaminhamento que a gente vai dar é em relação à mão única aqui na Rua Antônio Marques. Os moradores que são favoráveis à mão única do início ao final da Rua Antônio Marques, né, a Fausto Antônio Marques, levante a mão. E aqueles que discordam, né, ficam como estão.
Então, os favoráveis é a maioria, os contrários. Então, gente, aprovado nosso encaminhamento por unanimidade. Peço desculpa. Não, acabei me emocionando, porque eu sou gago de nascença, para a gente descontrair um pouco, e a gagueira, ela sempre ingrata nas horas mais importantes. Então, gente, o segundo encaminhamento é em relação, então, agora aprovado o objeto da nossa audiência pública, o segundo encaminhamento é o requerimento do Executivo para sinalização ali da Rua do Meio, que é a Rua Rodrigues, e da Rua da Paz. Os moradores que concordem, levante a mão, e os que não concordam, né, ficam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora, né, eu encerro. Agradeço primeiramente a participação da comunidade, das autoridades aqui presentes, e declaro encerrada essa audiência pública e desejo uma boa noite a todos, e aviso que ao final agora da audiência pública haverá um salgadinho, um refrigerante e um suco aqui. Obrigado.